Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. Hoje nós conversamos com o autor do livro A Relação Professor-Aluno, Paixão, Ética e Amizade na Sala de Aula, o professor Alonso Bezerra de Carvalho, da Unesp em Assis. Professor Alonso, muito obrigada por sua participação aqui em um programa da TV Unesp. Obrigado pelo convite e é uma oportunidade para a gente discutir essa nova publicação, resultado de uma caminhada que a gente fez aí de pesquisa, de aulas e orientações. Professor, pensando na temática do livro, como que a gente pode caracterizar o que vem a ser uma relação positiva entre professor e aluno? Eu acho que não é a palavra nem positiva nem negativa, é um grande desafio, né? A minha preocupação no livro, a partir de pesquisas, de orientações que a gente já fez, e leituras, enfim, e a partir de uma perspectiva filosófica, que é a minha formação, eu busquei no livro mostrar que uma sala de aula não é um lugar ideal, ou não é um lugar de realização daquilo que o professor idealiza e nem que o aluno idealiza. É um lugar tenso, é um lugar polêmico, complexo, né? E a minha reflexão nesse livro busca contribuir para que os professores, seja nós da universidade, seja os professores da rede pública ou particular, enfim, do ensino fundamental e médio, que eles possam rever, refletir, pensar sobre as suas práticas nas salas de aula, de maneira a enfrentar essas tensões, esses conflitos que são evidentes, que são muitas vezes imprevistos, mas que existem, não tenha dúvida nenhuma. Do que decorre, professor, essa situação conflituosa em sala de aula e aí por isso ela não ser esse ambiente ideal? Esse livro é resultado da minha tese de livre docência. Então a tese que eu defendo é que há um privilégio, né, uma supervalorização daquilo que eu chamo da dimensão epistemológica na sala de aula. O que quer dizer isso? O professor prepara a sua aula de história, química, matemática, né, para pegar uma disciplina, por exemplo, do ensino médio. E ele vai com toda a garra, com toda a gana, com toda a vontade para transmitir aquele conteúdo, né, que eu estou chamando essa dimensão epistemológica. Né? A palavra epistemológica vem de episteme, do grego, que quer justamente dizer conhecimento, saber. Né? E chega lá, o aluno não sente interesse nenhum, ou muitas vezes demonstra uma apatia completa em relação ao conteúdo, ao professor, enfim, ao ambiente da sala de aula, e o professor não sabe lidar com isso. Então, a minha tese é mostrar que tem outros aspectos ou outras dimensões que deveriam ser levadas em consideração na sala de aula. Quais? Duas que eu trato no livro, né? E uma, sobretudo, que inclusive está no título do livro, que é a dimensão ética e a dimensão política. Então, vamos pensar na dimensão ética. Quer dizer, os alunos, quando eles vão para a sala de aula, nós, professores, enfim, os agentes da educação, sejam professores e alunos, nós somos portadores de um conjunto de valores, de crenças, de esperanças, de expectativas, que estão alheias à dimensão epistemológica. Não tem conhecimento nenhum, ciência nenhum que capta isso de uma maneira tão sistemática, por exemplo, como a matemática, de maneira exata, por exemplo. Mas essa dinâmica que nos constitui, que nos movimenta no nosso dia a dia, por exemplo, o tema das paixões, o aluno é um ser dotado de paixões, seja a raiva, o ódio, a alegria, a tristeza, a amizade, né? Então, são situações que nós experimentamos, que nós organizamos a nossa vida. Ou seja, o aluno também, e o professor, vai para a sala de aula, né? Nós todos vamos para a sala de aula, levando tudo isso. Aí o professor, eu quero que vocês funcionem apenas racionalmente, assimilem o meu conteúdo, que ele é o mais importante, eu gostaria que vocês aprendessem tudo isso, e eu gostaria que vocês reproduzissem e demonstrassem que aprenderam nas avaliações, nas provas, enfim, e muitas vezes isso não acontece, e o professor se desmotiva, alguns se frustram e outros até abandonam a profissão por conta disso. Então, é um livro que eu gostaria muito de que as pessoas lessem, e eu estou muito aberto a conversar sobre isso. Se a minha tese ela tem coerência, se ela está correta, ou ela se aproxima e pode contribuir de alguma maneira
para os desafios que nós, professores e alunos, temos na sala de aula, que muitas vezes nós não suportamos. O aluno não suporta o professor não suporta o aluno, e aí? A dimensão epistemológica não dá conta de compreender tudo isso. E a outra dimensão é a dimensão política. É a dimensão política, que nós vivemos numa sociedade, né? Eu pego a palavra política no sentido grego, da polis. Vivemos numa vida social, né? E aí tem o tema da amizade, que é como que nós convivemos com o outro, como que nós respeitamos o outro, como que nós lidamos com as vontades, com os desejos que os outros se manifestam para nós, seja a nossa vida cotidiana, e no caso específico de uma sala de aula, essas relações, como que elas são construídas para o bem e para o mal, né? E aí o tema da amizade, no sentido, e aí eu retomo no sentido aristotélico, a compreensão que o Aristóteles ajuda muito a definir esse conceito, para nós aproximarmos de algumas situações e que podem contribuir para que os professores, nós todos, enfim, enfrentemos esses desafios, essa complexidade que é a sala de aula. Então, eu tento revelar e mostrar que não é fácil, e eu uso sempre uma frase muito, assim, categórica, que ser professor nessa situação não é para qualquer um. Porque veja que não é apenas você ter capacidade epistemológica, de conhecimento para transmitir. Você tem que conhecer que você não está trabalhando com um aluno. O aluno é apenas uma representação social. Você está trabalhando com humanos. E nós sabemos o quão complexo nós somos. Professor, pensando em toda essa relação, saber lidar com essas duas dimensões, reconhecer essas dimensões, como que a formação de professores, né, deveria ter esse espaço de discussão para formar professores que saibam, né, se posicionar diante dessa situação conflituosa? Eu não tenho nenhuma dúvida que nós precisamos redefinir os cursos de graduação para formar bons profissionais. Por exemplo, eu vou chegar na questão da formação do professor, mas vamos pegar em outras profissões. Formar um médico, um engenheiro, que não são cursos de licenciatura e não formam professores. Mas as pessoas vão lidar com seres humanos, né? E nós sabemos a reclamação, por exemplo, no campo da medicina, que muitos médicos não têm a sensibilidade de ouvir o seu paciente, né? Não têm a sensibilidade de dialogar, de respeitar o outro que está diante dele, por exemplo, no consultório ou no hospital. Então é uma temática que também caberia na formação de outros profissionais. Mas no caso da formação dos professores, eu acho e defendo, eu estou convencido que precisamos alterar muito os cursos de graduação. Há muitas mudanças. Eu mesmo já fiz parte de comissões de reestruturação de cursos e muitas vezes eu não me vejo contemplado, porque muitas vezes há uma visão nos cursos de licenciatura, por exemplo, e aqui eu faço parte da comissão de licenciatura da Unesp. E eu tenho observado muito que há um processo de bacharelização dos cursos de licenciatura. Então, muitos colegas que estão no curso de formação de professores, o seu olhar para os seus alunos não é para formar professor, mas apenas pesquisadores ou bacharéis em história, letras, química, matemática, enfim. Mas eles deveriam também, nós, professores da universidade, passar por um processo de formação para que tenhamos um novo olhar para esse nosso aluno que está diante de nós na sala de aula e que serão futuros professores, para, de certa maneira, ele ter condições de olhar para os seus alunos lá no ensino fundamental, no ensino médio, de maneira diferente, renovada, inovadora, para enfrentar e trazer, reconhecer que essa temática, por exemplo, da paixão, da ética, da amizade, são necessárias já desde a formação, né? Lá nos cursos de licenciatura, nas graduações, nós devemos contemplar. E aí, de que maneira? Eu não tenho dúvida que é voltar, né? Ou pelo menos começar um processo de valorização das ciências humanas nos cursos de formação, para que nós, professores, e os futuros professores também, tenham condições de lidar com o humano que estará diante dele
quando eu estiver numa sala de aula. Professor, toda essa grande relação que é desafiadora, pensando aí nessa formação dos professores, também tem um impacto em estabelecer novas práticas pedagógicas em sala de aula, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta aqui no estúdio da TV Unesp. Nós recebemos o professor Alonso Bezerra de Carvalho, da Unesp em Assis. Professor, nós comentávamos a dimensão ética, política, que também estão presentes em sala de aula e que muitas vezes elas passam despercebidas ou não são conhecidas pelos professores. Terminamos falando da importância da formação desses professores, dando aí possivelmente alguns indicativos, né, do que é preciso fazer para renovar esse professor. O senhor acredita que o professor que está em sala de aula, seja na educação básica ou no ensino superior, ele tem hoje uma percepção de que essa relação ela tem se modificado ou que ela sempre foi diferente da forma com a qual ele lida em sala de aula com os seus alunos? Então nós podemos passar da questão da formação do professor para a prática pedagógica na sala de aula, que é o maior desafio. Porque na formação você pode ler teorias, fazer discussões, participar de congressos, eventos e tudo isso. Mas quando estamos diante dos nossos alunos, 30, 40 alunos da sala de aula, na sala de aula, o que fazer? E que é diferente de quando você faz o estágio curricular. É diferente, né? Porque você se tornou um profissional, né? Já tem o certificado, a autorização para dar aula e tudo isso. Então, na prática pedagógica, e recentemente eu ofereci um curso de extensão para professores da rede, e pude constatar, de fato, a distância que há entre o que nós pregamos na universidade e aquilo que os professores enfrentam no interior de uma sala de aula, né? Então, eu quis testar, de certa maneira, essa discussão, né, que o livro trata, com a colaboração de outros colegas do meu grupo de pesquisa, que ajudaram e foram muito felizes assim, na participação, porque eles gostaram também das temáticas, das mais diversas, por exemplo, a questão da medicalização escolar, a questão do fracasso escolar, a questão do desenvolvimento moral, né, a questão das pulsões, dos sentimentos, como que tem que lidar com tudo isso, a questão dos desejos, a questão da diferença, né, questão da tolerância. Da tolerância, da pluralidade, como respeitar a multiplicidade que existe, né, numa sala de aula, numa escola, de maneira geral. Então, a minha ideia é que esse é um debate a ser feito ainda. Acho que nós temos que ouvir muito nossos colegas professores da rede pública e particular também, para que eles nos digam, né? Quais são as suas demandas? Então é um processo inverso, que vem da escola justamente para a universidade na atuação da formação. Recentemente eu participei de um evento na França, onde fui falar inclusive até do PIBID, no qual também faço parte de um projeto... Um programa de iniciação à docência. Isso, lá em Assis. E apresentei para os colegas franceses e o que eles perguntam é justamente isso. Porque na França já está consolidado um pouco essa questão da formação dos professores, né, e da prática. Então já tem aí décadas, né, de um projeto que se estruturou. Eu acho que no Brasil nós estamos ainda caminhando, em passos muito lentos ainda, para repensar a formação, e para fazer isso, aí que entra a questão da prática pedagógica. Observar com os colegas que estão na sala de aulas. E eu faço até um desafio para nós mesmos que estamos na universidade, para que nós olhemos as nossas práticas, né? Porque é a partir daí que você vai construir uma maneira inovadora de convivência, né, de respeito, de diálogo, de tolerância, né? Porque no atual estágio que nós estamos vivendo, e muitas brincadeiras são feitas sobre a escola, que é a única instituição que ainda preserva ou conserva valores, práticas muito antigas. E os novos tempos estão exigindo professores diferentes, práticas diferentes. Novas metodologias. Eu também sou professor de didática, além de filosofia da educação, e eu tenho me preocupado muito com isso, inclusive com os meus orientandos, né? Doutorado, mestrado lá na pós em educação na Unesp de Marília,
nós temos nos debruçado a fazer pesquisas e leituras e reflexões no grupo, nas orientações, enfim, para tentar contribuir de alguma maneira para esse grande desafio, né, complexo que nós temos na sala de aula. Diante dessas renovações de práticas pedagógicas, podemos dizer assim, esses professores eles têm reconhecido essa necessidade, a partir desse contato que vocês têm, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Não tenha dúvida. E com isso vai levar a mudanças radicais, inclusive, da própria organização da escola. Eu vou citar um apenas, que é o espaço físico. Ninguém aguenta mais o espaço físico da escola. E já há projetos muito alternativos da necessidade alternativos e que dão resultados muito positivos de mudar o ambiente da escola. Né? Porque do jeito que ela está, muito fechada, com uma sala, com carteiras, um aluno atrás do outro, o professor lá na frente, o quadro negro, apenas não é mais suficiente. Né? Há uma demanda, há uma exigência, há um pedido dos nossos alunos e por muitos professores também que se sentem incompletos por dar as suas aulas e os alunos assistir às aulas da maneira que nós estamos fazendo hoje. Então, eu acho que são tentativas e são experiências que nós devemos começar a fazer do ponto de vista prático, para fazer valer o respeito, o diálogo, por exemplo, a questão das paixões, da ética, da amizade, e com isso favorecer uma nova relação do professor com o aluno, porque do jeito que está muito tradicional, muito conservador aí, no meu modo de entender, e as pesquisas indicam, e experiências já realizadas também comprovam isso, de fazer essa mudança e essa transformação. Não é mais possível transformar os nossos alunos se nós não transformarmos a educação, a sala de aula, a postura do professor, né, os seus valores, enfim. O senhor comenta que muitas dessas demandas vêm dos alunos. Então, no próximo bloco, então, a gente comenta um pouco essa relação direta do professor com o aluno. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre a relação professor-aluno nas escolas e nas universidades com o professor da Unesp em Assis, Alonso Bezerra de Carvalho. Professor, nós comentávamos a importância de ressignificar toda a escola, o trabalho dos professores, mas e a dimensão do aluno? Como que fica nesse processo? Dos alunos entre eles ou o aluno com o professor? Alunos entre eles e os professores, nesse ambiente da sala de aula, que embora não seja um ideal como nós falamos. Eu vou só voltar uma palavra que eu utilizo no livro, que se eu pudesse sintetizá-lo num conceito, eu usaria a palavra pluralidade. Me parece que isso é o mais fundamental hoje, né? De respeitar as diferenças, e hoje há muitas questões relativas a essa questão, né? Não é mais possível considerar uma sala de aula como algo uniforme, homogênea, né? E muitas vezes somos formados para lidar com uma sala assim, e aí você chega lá, ela é heterogênea, ela é diversa, ela é múltipla e plural, né? E para isso você precisa então criar meios para chegar perto do seu aluno, né? E o tema da amizade, nesse sentido forte, filosófico, que a tradição, né, filosófica nos ensina, ajuda bastante, né? No momento, você imagina, bem concretamente, o professor vê o seu aluno apático na sala de aula, e como que ele vai dinamizar e conhecer? Ele tem que conhecer esse aluno. Ele tem que reconhecer que aquele aluno tem uma alma, tem um espírito que se movimenta, dotado de paixões, e muitas vezes, por exemplo, uma delas, a tristeza. Resultado do quê? O professor precisa saber disso. Chegar próximo do seu aluno e dialogar. Por isso que eu disse, como eu já disse anteriormente, temos que mudar a escola, para montar uma equipe. Favorecer essa relação mais próxima. Justamente, para que o professor e uma equipe acompanhem, né? Isso também é educativo, isso também é pedagógico, faz parte... É uma ação humanizadora. Justamente. Então, esse é o grande desafio. Eu tenho procurado realizar de alguma maneira, não é fácil entre a teoria e a prática, mas você ter a paciência, o jogo, né, da escuta dos seus alunos, dos seus colegas, ter a tolerância, a paciência,
como diz o Aristóteles, leva tempo. Isso não se dá para fazer na juventude, logo no início, mas você vai construindo isso. Então, a minha contribuição com esse livro é justamente favorecer que a gente comece a dar esses primeiros passos, e eu estou disposto a dialogar com os colegas, seja da universidade, seja da rede pública e particular, enfim, com todos aqueles que gostam da educação, que militam no campo da educação e acreditam que a educação pode mudar o mundo, como eu acredito. Professor, e para falar um pouco desse diálogo que o senhor tem estabelecido em sala de aula, nós conversamos no quadro Ponto de Contato de hoje com Genivaldo Souza Santos, ex-orientando do professor Alonso e hoje professor universitário. Vamos ouvi-lo. Bom, a minha trajetória com o professor Alonso, minha trajetória acadêmica, ela começa no mestrado, né? E ela começa justamente com um tema que aborda a questão do humanismo. Então, nós começamos um trabalho juntos, né, no mestrado, investigando o humanismo dentro da legislação brasileira e depois investigando esse humanismo do ponto de vista filosófico, né? Então, e depois, na minha pesquisa no doutorado, que foi com ele também, nós investigamos de maneira assim, mais profunda a relação professor-aluno de um ponto de vista filosófico e ético. Então, desde esse momento, eu vejo e sinto e observo no professor Alonso uma tendência humanista, né, de colocar o humano no centro do processo, né, e repensar os processos, as técnicas, a partir desse humano. E nesse processo, no meu processo, né, acadêmico e profissional, eu atuei assim na rede pública durante muitos anos, né. É importante enfatizar que durante as minhas pesquisas eu não deixei a sala de aula, porque eu penso, e esse pensamento é compartilhado com o professor Alonso, de que a sala de aula é uma espécie de laboratório para você produzir conhecimento. Hoje em dia eu atuo no Instituto Federal de São Paulo, no campus Birigui, e eu sinto e eu vejo que essas pesquisas, elas se entrosam, elas se imbricam, elas se misturam com a minha própria vida. Então eu não consigo separar a vida e docência e filosofia. Isso vem de mim também, mas isso é alimentado pelo professor Alonso, e que existe uma retroalimentação nesse processo, e o grupo de pesquisa ele cumpre um papel essencial nisso, né? E, além disso, eu percebo assim, eu sinto, percebo, vivencio, experiencio isso, né? A relação do professor Alonso com seus orientandos, né? Além da minha orientação, né? Essa mesma marca de colocar o humano, de colocar o orientando para pensar, para refletir as suas questões, mas sempre com essa preocupação. Quer dizer, para além de técnicas, de processos, né, você tem o ser humano no centro, e esse ser humano que na sua alteridade, né, não na sua identidade, no sentido de que eu imponha para ele aquilo que ele deva pensar, aquilo que ele deva sentir, aquilo que ele deva agir. Quer dizer, mas é a pessoa no centro que faz essa investigação, né, que faz as suas procuras, que faz a sua busca, não sozinho, obviamente, tendo do lado um companheiro, né, que é o professor Alonso. Professor, diante desse depoimento do Genivaldo, de outras experiências que o senhor tem a partir do contato com diferentes professores e alunos, que perspectivas que a gente tem pensando em pesquisas que nascem na universidade, como essa do seu livro, para essa contribuição para a nossa educação? Eu acho que o passo fundamental, e muitos colegas já fazem isso, é ir à escola. Né? E os nossos colegas da universidade ter um pouco mais de humildade, né? De se abrir para ouvir os nossos colegas que estão, muitas vezes, clamando, né, por uma contribuição da própria universidade para os desafios que ele enfrenta na sala de aula. E seja no campo da pesquisa, seja no campo dos cursos de formação continuada, por exemplo, né? E a Unesp tem um papel fundamental, até por conta dela estar esparramada pelo Estado de São Paulo. E a expertise pelo número de cursos em licenciatura que nós oferecemos. Então, e a comissão de licenciatura, do qual faço parte, está muito disposta a fazer isso. Então, espero que a reitoria de graduação, a pró-reitoria de graduação, também se ocupe e se dedica também a nos ouvir, a ouvir os colegas e criar uma política mesmo de transformação
eu diria assim, de uma revolução no campo da formação dos professores, inclusive título de um congresso que foi realizado recentemente, para que possamos trazer temáticas como essa, que o livro trata, para a formação, para o debate e, de certa maneira, contribuir para a prática do professor na sala de aula. Professor, eu gostaria de agradecer, então, para o senhor fomentar, iniciar esse debate aqui junto conosco na TV Unesp e que abra, então, novos olhares e perspectivas para a ação efetiva em sala de aula junto a essa relação harmoniosa, então, entre o professor e aluno, imbuído dessas paixões, da ética e da amizade. Eu que quero agradecer e gostaria de agradecer também a editora, né? A editora Apris, de Curitiba, que acreditou no nosso trabalho e, enfim, estou à disposição e com certeza vamos ter outra oportunidade para continuar a nossa conversa. Muito obrigado. Com certeza, professor. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, entender um pouco mais quando a gente fala da relação professor-aluno, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.